Agora começou. Fala, galera! Bem-vindos ao 6º episódio do Bate-Papo Marcial. Hoje eu estou com a presença aqui do meu grande amigo, doutor Elias Yonashiro, doutor em Química e professor de 21. Bem-vindo, Elias! Valeu, Vitor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aí fazendo parte do seu bate-papo marcial. Muito É bom. muito bacana. Legal, cara. Bom demais estar participando, né? A gente já tem essas conversas já, né? Muito informais aí ao longo da semana, né? Essa é mais uma. Sempre bom para acrescentar, a gente troca muita informação, isso é muito interessante. É legal, né? A gente conversar sobre o estado da arte marcial, né? Eu acho que é bem interessante, né? Os conceitos filosóficos, né? E onde é que a gente pode aplicar isso no dia a dia, né? Porque hoje em dia as pessoas acham que é só, sei lá, e descarregar na porrada, né? Tem muita gente hoje que acha que é só violência, né? Outro dia eu estava vendo uma notícia das manifestações e tava lá falando, né? Ah, artistas marciais vão participar da manifestação e acho que isso teve uma repercussão muito ruim, né? Porque É, aí a polícia vê, a polícia está preparada, né? E aí eu fui ver os comentários do pessoal, quero ver fora do ringue e tal, né? Eu falei, não, poxa, né? Então assim, né? tomou uma proporção enorme, né? E nem falou que estilo que era, né? Falou lutadores de artes marciais. Então Ainda assim, tem isso, né? tem. O pessoal, eu não sei, você deve ter ouvido muito, né? Quando o pessoal descobre que você é praticante, né? Então você deve lutar bastante, dar porrada, né? E não é bem por aí também, né? Então Te dá assim, eu acho recursos, legal. né? Sim. Quer dizer Né? que Mas você seja invencível, né? Igual aquele mito do faixa preta, né? O cara é faixa preta em alguma coisa, né? Ele é o cara. é, é interessante, né? Porque esse mito tem um professor na UFG, né? Só para falar, eu sou professor da UFG, né? Professor de Química, do Departamento de Química, e tem um conjunto de professores que praticam arte marcial lá. Praticaram, né? Hoje não mais. E eu tenho um amigo meu que ele é faixa preta de karatê, né? E aí, assim, outro dia eu tava no corredor e o pessoal tava, nossa, você sabia que o professor tal, ele é faixa preta de karatê? Não dá pra mexer com ele não, né? E eu dei risada, e o cara é muito gente boa e, claro, né, ele nunca, não usa, né? Sim, não usa pra bater nos outros hoje, né? Sim. Praticou, né? Mas ele usa, claro, o conceito para outras coisas, né? Mas é engraçado, assim, o pessoal já, né? Nossa, não vai mexer com ele, hein? Cara, Não vai pra que mexer você com vai ele. mexer com o cara, né? O cara tá Não quer quieto. dizer que se ele não praticasse, você podia mexer com ele, né? Muito doido isso, né? Não, pois é. Fulano ali não pratica nada, vamos ali encher ele de porrada. Mas o outro ali não mexe com ele não, que você vai. Isso é muito doido, né? Essa própria questão, né, da arte marcial, né? O cara acha que quantas pessoas, né, eu já não chamei para treinar, né, ao longo da vida. Eu lembro que tinha um amigo do colégio, eu chamava ele direto pra ir, né? Na época eu fazia karatê e taekwondo. Ele falou, cara, vou lá pra quê? Para os caras me espancarem? Olha a ideia do cara. Eu falei, Às não é vezes, assim não, cara. Se eu apanhasse todo dia lá, você acha que eu ia estar aqui inteiro? Eu tô aqui, não tem nenhum machucado. Ele falou, você não apanha é porque você é bom. Eu falei, que ideia, cara. eu lembro que quando eu estava no mestrado eu praticava, né? Depois eu conto de toda a trajetória, mas meus colegas eles falaram assim, o Elias é tonto, né? Aí eu falei, por que vocês acham que eu sou tonto? Cara, você vai lá, paga todo mês uma mensalidade, os caras te bater. Eu falei, não é bem assim que acontece, né? É que o treino era pesado, eu ficava com muita dor muscular, então eu chegava com muita dor, né? O pessoal fala, aí, ó, você tá cheio de dor, esse cara deve te moer na porrada, você que é meio fraquinho e tal. Então o pessoal achava que eu passava o dia apanhando, né? Que eu pagava e apanhava, né? E o pessoal falava, você é tonto, cara, você paga e os caras te batem. Eu falei, não, nunca apanhei, né? Assim, não tem essa violência. Mas o pessoal não tá nem aí, né? O pessoal fica muito Não. preso nessa imagem, talvez pelos filmes de, por exemplo, o Karate Kid, né? Que é da minha época, o menino vai lá na academia e toma um maior cacete lá do pessoal. Tem aquela história lá do, sem piedade, os caras batendo nos outros, né? Então, Deixou um assim, eu trauma acho na geração, né? é, deixou um trauma nessa geração, Mas exatamente. essa questão ela é muito interessante você observar, porque é muita questão do ego, né? Assim, questão muito da intenção ali de como você se sente.
vou te dar um exemplo. Antes de eu praticar arte marcial, né, quando criança, eu fazia. Minha mãe me colocou uma época no futebol. Eu não sei porquê, eu não me lembro exatamente porque eu nunca gostei de futebol. E eu nunca levei jeito, assim, eu era uma perna de pau, assim. E assim, cara, o futebol, você sabe muito bem, quem pratica aí sabe muito bem, extremamente lesivo. Os caras estão com a chuteira lá, né, com o cravo. Quando chega em cima de você, né, não é igual na arte marcial, que você tem controle ali, tem equipamento e tal. Ali, quando o cara, né, te dá um carrinho ali, sua perna explode, né? E assim, quando eu me machucava no futebol, tudo certo, eu dei um ralado aí no joelho, né? Tá com a canela machucada. Não tinha problema nenhum, bota um gelo aí, não sei o quê. Mas se chegasse com um roxinho do karatê, pô, viu? Falei, ó, violento, não sei o que lá, o negócio machuca. Todo mundo fala, cara. Absolutamente todo mundo fala. Sim, Né? sim. Então, assim, não é nem questão de só a família, né, ver dessa forma, mas todo mundo fala, mas é por causa da intenção. Né? Muitas vezes você fez uma prática, ele andou de skate, pô, skate, primeira vez que eu fui tentar, sempre achei muito legal, né? Mas também não levava tanto jeito na época. E assim, o primeiro movimento que eu fiz era tipo um salto com skate, se eu não me engano, chamava ollie, alguma coisa assim. E eu caí e torci o pé, cara. Que alguém falou, viu? Machuca esse negócio. Ninguém falou nada. Mas se fosse no treino ali de arte marcial, alguém tivesse me dado um chute, todo mundo ia falar, né? Daquela época, né? Justamente a intenção, né? Ó, uma das minhas maiores lesões foi no jogo de bola, assim. Eu nunca gostei também, como você, mas aí o pessoal me chamou para jogar futebol de salão, eu tava na pós-graduação, o pessoal, vamos lá socializar, cara. Eu falei, ok, vamos lá, e jogava homem, mulher, tudo junto, só pra chutar, né? Cara, eu tinha canela calejada, porque eu treinava um pouco na época, Kung Fu. O cara entrou com um carrinho na minha canela. Assim, eu fiquei sem andar umas 2 semanas. E o cara, foi mal, tal. E eu falei assim, cara, eu Adoro falei, desculpa eu treino faz tempo e eu nunca lesionei dessa forma, né? Nesse carrinho que você me deu, nunca ninguém entrou, né? E aí eu fui conversando com um pessoal um profissional da área e falou assim, ó, um dos esportes mais lesivos é o futebol, né? O maior número de lesões, né? Tendão que rompe, articulação, né? Teve um cara que ele conseguiu quebrar o fêmur jogando bola. Cara, Eu não o sei quanto como é ele fez difícil, isso. né? Como Fizemos, que o ele cara quebrou o fêmur. conseguiu. Eu acho que Mas, o que né, é são mais assim. interessante aí de observar é uma simples questão aí que eu acho que diferencia tudo. É você observar que na arte marcial você aprende a ter controle. Você Sim, pode estourar o cara, bater da forma mais violenta possível, mas você não deve fazer isso, né? Porque é o seu colega de treino, vocês estão ali sim. praticando, desenvolvendo alguma coisa. Agora, você não aprende, né, a ter esse controle. Você tem que entrar É, mesmo, né, e tal. E tem a punição ali, né? Na arte marcial é a questão do respeito, né? Você não faz, não é porque você vai levar um cartão. Né? Você não faz porque né, eticamente não é interessante fazer isso, né? Aquela coisa do bom senso, né? Vou sim, fazer com você o que você não quer que faça comigo. é. Mas eu acho que quando você falou do ego, tem muito a ver mesmo, né? Porque é uma coisa assim. Outro dia eu estava lendo um livro que o cara ele deu um exemplo, né? Vamos supor que você está no mercado. Aí você está com um pacote de ovos na mão. Aí alguém vem e esbarra em você e derruba todos os seus ovos no chão. Aí qual que é a sua primeira reação? É xingar a pessoa que trombou em você, né? Pô, você. Aí qual que é a frase, né? Ô, você é cego? Você não tá vendo? Mas aí entra a questão. E se a pessoa for cega mesmo e esbarrou em você? Sua Pô, raiva some, né? na Por quê? hora. Na hora. Então aí agora vamos voltar para a arte marcial, né? Tá, o cara ele vai lá, a gente treina soco e o soco ele não é, hipoteticamente não é para acertar. Mas quando acerta, o cara ele fica muito mais ferido em termos de ego do que se eu chutar uma bola na cara dele, Com né? certeza. Né? Por quê? Porque não era para você me acertar, mas você me acertou, você fez de propósito, né? Então tem muito disso na época que eu treinava e eu acertei um rapaz no rosto, ele queria me pegar de porrada, né? E eu É pedi mesmo. desculpa. Não é assim, desculpa, foi mal e o cara foi pra cima, né? Por quê? Ego, né? O cara O não ego. tem esse controle emocional. E é estranho, né? Porque é uma arte marcial que
né? Você eventualmente vai escapar, né? De sem querer. Não foi lesivo, claro, né? Não Sim. estourou a cara dele, mas assim, encostou, né? Bateu e ele se sentiu extremamente ofendido. E eu acho que esse controle do ego que é importante, eu acho que nas artes marciais, né? Que é. Principalmente, né? Sim, sim. Porque senão você sai matando todo mundo, né? É, Que assim, isso exatamente. acontece, né? Erra, né? A ética ali nesse momento talvez é o que separa, né? Na verdade, Sim, quem sim, sim. pratica ali, o psicológico de quem pratica e quem não pratica, né? Às vezes numa É. situação, né, de enfrentamentos, quem pratica direito, né, quem tem um contato, né, numa escola séria, né, e com bons colegas ali de treino, tem mais condição, né, de ter esse Ah, controle. claro, claro. E é difícil, né? Até no dia a dia, né? Por exemplo, você tá dirigindo. Aí o cara ele vai lá e é engraçado, né? Assim, você tá dirigindo uma faixa, o cara vai lá e dá aquela cortada em você, né? E você fica puto de raiva e xinga aí. Às vezes tem cara que até começa a seguir, né? Tem cara que puxa a É, arma, né? é Ameaça. loucura, é Então, loucura. mas aí você vê, pra quê, né? O cara só entrou na sua frente, só te É, deixa cortou. quieto, né? Aí Eu é, acho que não tem problema você ficar bravo na hora. Acho que o problema é o que você faz com isso, não, né? Então, exatamente. várias vezes a gente já teve essa conversa ali né, no treino, né? Que até a gente chegar lá, vai de carro. E a gente até já passou por essas experiências, né? E eu sempre te falo, cara, eu acho que a gente, outro dia eu comentei, né? Eu não lembro com quem que foi, acho que foi em algum dos episódios aqui. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas têm uma inibição em que você não pode sentir nada. Você não pode sentir nada que seja negativo. Então você não pode ficar triste, você não pode ficar com raiva, você não pode ficar decepcionado. Então você tem que estar sempre feliz ali no Instagram, né? Todo mundo na praia, a família, tudo em volta da mesa lá, todo mundo sorrindo, ninguém tem problemas. Aí você olha no Instagram e fala, pô, aquele cara é feliz, ele não tem problema nenhum. Fecha o stories ali, ele tá xingando todo mundo. Então, assim, eu acho que essa é a grande questão, não tem problema você ficar com raiva, né? Igual eu fico dentro Sim, do sim. carro lá, eu fico puto. Mas o problema é eu ir lá e afrontar o cara que pode estar armado, ou pra quê, né? Já foi, o cara errou, vou fazer o quê? Né? Então eu vou ficar puto com o cara, vou xingar ele, vou brigar. Não vai É, levar, não vai conduzir absolutamente sim. nada de. Ele não vai desfazer o que ele fez. Né? Então, assim, ele vai ter fechado você e tal. Então, assim, não tem problema se você sentir aquilo ali, você, né, ficar Sim. puto ali dentro do carro e tal, xingar. Eu acho que o problema é você ir lá e dar continuidade, afrontar o cara, Ah, não. abaixar o vidro, né, e falar alguma coisa. Deixa Xingar, quieto, com né? certeza. Sentir você pode. Eu acho que a questão é a gente ter controle para não tornar esse sentimento uma coisa destrutiva para a gente, né? Sim, Então, sim. né? É, Acho que isso que é o importante. na verdade é um negócio interessante você falar isso porque eu tinha muito esse estigma de, não, tem que manter calma, né? Porque o artista marcial tem que ser calmo. Porque eu lembro que uma das minhas primeiras lições foi assim, cara, você tem que, olha só, né? A responsabilidade que foi me jogada na mão quando eu comecei a treinar. Falei, cara, quando você começa a treinar arte marcial, você recebe uma arma. Uma arma que você pode machucar os outros. Então você não pode sair descontrolado claro, né? Sim, claro, é um aviso interessante. Né? Realmente, eu não vou sair batendo nos outros, né? Quando você treina, você sabe como machucar. Só que, né, o que que eu interpretei? Você não pode ficar nervoso. Você nunca pode ficar nervoso. E os meus professores sempre, né, foram muito aparentemente calmos, eles nunca demonstraram uma raiva assim, né? E aí, claro, é engraçado que eu tinha essa visão de você também, né? Eu lembro que você E aí, falou. e aí eu até fui pra psicóloga, né? Eu tava fazendo uma sessão e aí ela falou, né? Eu falei, ó, não, eu queria ser igual o Vitor, né? Eu falei, ah, como? O cara não perde a calma, o cara é muito calmo e tal. Aí ela falou, impossível. Todo ser humano sente raiva. Não, você tá exagerando. Tá bom, aí eu fui conversar com você achei engraçado que você falou, claro que eu sinto raiva, você acha que eu não sinto vontade de bater no cara, né? De sair gritando, né? Eu tenho vontade, mas eu uso essa raiva para treinar. Aí eu fiquei pensando, ah, realmente, então assim, eu posso me permitir sentir raiva. E é igual você falou, né? O que que é importante? É o que eu vou fazer com essa raiva, né? Aonde eu vou direcionar ela?
né? Então, assim, isso aí foi uma lição muito importante para mim, né? Que assim, claro, né? Agora, eu ficava no começo me culpando um pouco, né? Falei, pô, senti raiva, então eu tô falhando no meu treino, tenho que treinar mais. Não, né? Eu tenho que pegar essa raiva e fazer alguma coisa com ela. Não necessariamente no treino de arte marcial, mas eu posso fazer outra coisa com ela, né? Jogar bola. Tem gente que faz bolo. Tem Várias gente que coisas, faz né? várias coisas, né? Mas você não pode engolir isso, né? Porque é o que estava Exatamente. acontecendo. Aí é o É, problema, né? é. E eu lembro que eu tinha lido um livro que falava sobre isso, né? Que os crimes que o cara sai atirando nas pessoas e mata, normalmente não é o cara que é violento. É o cara que é quietinho. É o cara que é calmo. O cara que engole, que sofre bullying. Aí ele fica engolindo, engolindo, engolindo. Só que quando ele explode, né, ele faz um exagero, né? Então, assim, normalmente o cara que explode, grita e sai xingando, você não precisa se preocupar com ele. Ele é a forma que ele lida com a raiva. Você tem que tomar cuidado com o cara quieto, que não fala nada, que fica Que lá sempre sofrendo. aguenta tudo, né? Exatamente. Que uma É hora ele aquela tem que. questão, né? Quando você falou isso pra mim, né, aquele dia, você falou assim, pô, você é muito tranquilo, você não estoura e tal. Queria que a Vanessa, né, minha esposa, estivesse do lado. Ela ia dar uma risada. Eu contei pra ela isso depois. Ela falou, porque não convive o dia a dia com você. E é igual eu falo pra ela, né? Muitas vezes acontece alguma coisa. E assim, eu não sou de gritar nem nada do tipo, mas eu fico reclamando, cara. Eu fico, pô, né? Você viu lá, aconteceu. E eu fico resmungando. Aí ela fica tentando arrumar uma solução. Eu falo, eu não quero solução, eu só quero reclamar. Na hora que eu Ah, eu terminar sou de assim. reclamar, vai ficar tudo bem, né? E aí eu vou treinar, vou fazer uma caminhada, alguma coisa, mas assim, o que eu acho que é problemático é quando esse sentimento ruim, isso que você está passando, você joga em cima dos outros, né? Aí você Sim. vai lá e afronta a pessoa e faz. Acho que aí que é o problema, né? Agora, quando você guarda também, igual você falou, né? Vamos fingir que nada aconteceu. Cara, isso também é um problema. Nas Sim, duas claro. situações, você vai ser afetado. Põe para fora de algum jeito que não seja maléfico para você nem para os outros. Então reclama, xinga, né? Mas que não seja os outros, né? Não, Vai com lá certeza. treinar, faz, né? Igual você falou, faz um bolo aí, sei lá, alguma coisa, mas, né? O controle, eu acho que assim, a gente sente tudo, não tem como impedir isso, mas o controle eu acho que é a nossa responsabilidade. Acho que principalmente quem treina, cara. Porque eu acho que em Sim. todas as artes marciais, né? Acho que não é exclusivo da nossa. Mas você tem que ter controle das coisas, né? Você controla as coisas, né? E não são as coisas que te controlam, né? Eu Sim, acho que sim, esse sim. controle é o mais importante, né? Mecanismos de como lidar, né, com a situação, né? Claro, todo mundo tem um limite, né? Você tem que tomar cuidado para não chegar nesse limite, né? Sim, imagine, né? Você tá lá, você sabe que você machuca alguém, né? Aí você tá numa balada, vamos supor, você e sua esposa, alguém começa a mexer com sua esposa, começa a dar tapa na sua cara, chega uma hora que você não vai aguentar, né? Então, assim, Exatamente. como é que você faz pra não chegar lá, né? Ou às vezes você tem que ser violento, né? Pra traçar um História, né? limite, né? Você pode passar uma situação em que você foi, mas não quer dizer que você seja, né? É Exato, aquela coisa de falar, exato. o cara é covarde. Não necessariamente, às vezes ele foi covarde, às vezes ele está com medo. Quer dizer que ele é medroso, né? Covardia eu tava vendo uma vez um seminário que ele falava, né? O que é um cara covarde, o que é um cara prudente, o que que é um cara corajoso, né? Ele falava, né, que a covardia é quando você tem a capacidade de enfrentar uma situação, você sabe e você não vai. Então, por exemplo, vem um cara lá, você tem a capacidade de lidar, né? Você tem um problema, você tem a capacidade de lidar, mas você não vai. Porque quando o problema é maior e você sabe que você não sabe lidar, isso não é covardia. Por exemplo, vem um cara, enfia uma arma na sua cara e Assuma fala, o me seu dá o limite, né? dinheiro. É, assim, o cara tá, sei lá, 3 metros de distância e fala assim, ó, tira a carteira e joga pra cá. Não é coragem você sair dando porrada no cara. Você vai morrer. É imbecilidade, né? Quantas pessoas você já Imbecilidade. não viu cobrar esse tipo de coisa, né, ali na academia, né? Pô, e aí, o cara Exatamente. tá com a faca, você vai fazer o quê? Vou correr, cara. É, Vai fazer o quê? O cara tá com. Eu acho que é uma ingenuidade muito grande, cara. E aí que eu acho que é o problema de quem incentiva esse tipo de coisa. Fala, não, se o cara tá com a faca, você vai fazer isso aqui. Se o cara tá com arma de fogo, ingenuidade. Bom, você sabe que você vai morrer,
você vai fazer uma coisa, você não vai Sim, pensar, você vai agir. Então, o que você treinou ali pensado não vai acontecer. Então, dizem Então, que... Não, desculpa, te interromper. Dizem que a faca é mais perigosa que a arma, né? De fogo. Porque a arma de fogo você olha e você fala, não, o cara vai me matar. Eu não vou fazer nada. E quando às vezes você vê um estilete, uma faquinha, você fala, aí eu consigo reagir. E é nisso que o cara morre. Eu tava eu lendo uma vez, o cara falou assim, ó, a arma branca, ela é mais perigosa que a arma de fogo, porque você acha que pode com ela. Mas é igual aquele experimento, não, o cara não vai te atacar assim igual um videogame, o cara ele vai vir reto, né? ensandecido. É. Você- E é aquele negócio, né, o cara que ele chegou a um ponto de violência urbana, né, eu tava vendo isso, as vantagens que o cara que vem te assaltar ele tem, né, que é justamente, né, primeiro, elemento surpresa. O O elemento cara não surpresa vai é o chegar, né, ô Vitor, tudo bom? Né, pera aí que eu vou te assaltar, fica aí, é, não corre não. se Ninguém vai prepara. chegar assim. Exatamente. O cara ele vai ver um cara que é distraído. Normalmente, quando você tá. Eu tava conversando com um amigo meu, né? Ele fala assim, normalmente quando o bandido ele vê que você tá atento, ele já recua. Ele fala, esse aí já não. Porque ele já perdeu o elemento de surpresa, né? E esse amigo meu, ele falava assim, cara, normalmente, quando eu voltava para casa, ele era pobre, ele falava, eu andava no escuro. Eu ia nas vielas escuras, assim, tipo, se tinha um caminho claro e um caminho escuro, eu ia pelo escuro. Porque o cara que vai me assaltar, ele tá me esperando no claro. Porque todo mundo vai passar no claro. Então era a estratégia do Exatamente. bandido, né? E ele falou que ele treinava karatê, treina, né? E aí ele comentou, ele falou assim, justo o dia que meu irmão, ele falou assim, não, hoje eu não vou pelo escuro, eu vou pelo claro, ele foi assaltado. Né? Então aí Nossa, tem cara, o fator elemento surpresa. E tem perdeu um a outro estratégia, né? e tem o fator também elemento violência, né? O cara que ele vai te assaltar e vai te agredir em termos urbanos, cara, o cara vai pra te matar, ele não vai pra te agredir. Ele vai pra te matar. E será que a gente, assim, nessa postura, não, vou defender, você tá disposto a chegar nesse nível? Né? Você usar tudo que tá no seu termo pra destruir o ser humano que tá vindo? Não. A gente não tem esse Exatamente. instinto. Né? Você quer bater, igual nos filmes, você quer dar umas porradas no cara, o cara deitar ali, né? E pronto, você vai embora. Sei de herói, né? É. E tem o terceiro elemento. Você não sabe se o cara tá sozinho. Você não sabe quantos tem ali. Né? Tem muitos casos que o cara ele vai assaltar, o cara consegue, né, dominar um, mas tem um outro, né? Tem um Ah, mestre já lá, vários, tem vários. um mestre Kung Fu que morreu por isso. Ele tirou a arma do cara, mas tinha um outro atrás esperando na esquina. Tomou um tiro pelas costas e morreu. Cara, Então não assim, contava. é muito difícil você lidar com todos esses elementos, né? Então assim, o que que é mais fácil? Ah, toma aí o dinheiro, né? É mais seguro, é estrategicamente prudente. A demanda ali é muito grande, né? Dessa questão da defesa pessoal. Mas assim, né? Voltando àquele assunto inicial, né, da arte marcial, quando que você começou a praticar? Como é que foi isso? O que que fez você, né, de fato começar a praticar? Então, essa é uma boa pergunta, né? Tem o contato inicial, né? Eu estava lembrando porque eu estava vendo os bate-papos marciais e do Ed. Eu me identifiquei um pouco com isso, que eu estava lembrando, né? Que ele falou assim que tinha aqueles programas de, ah, eles chamam Tokusatsu, né? De heróis japoneses de luta, né? Era fascinado por esses programas também. E isso gerou o interesse inicial. Mas assim, claro, assistir uma coisa e treinar são coisas diferentes, né? Então eu lembro que eu comecei a treinar karatê na época, mas sabe, não foi muito pra frente. E aí mais pra frente, eu lembro que quando eu tava mais ou menos na adolescência, eu lembro que eu apanhei na rua. Sim, apanhei de graça. Tinha, sabe, os adolescentes? Tem adolescente que sai na rua e quer bater em alguém. E eu Pô, não sei, eu tava discutindo com um amigo meu, falei um palavrão, o cara falou, você tá querendo, tá me xingando e tal. Eu falei, não é você não, sai daqui, né? Aí veio mais três e me bateu. E eu fiquei puta, né? Eu falei, que droga, me apanhei, né? pô, Então, vou começar a buscar essa jornada marcial, né? Porque, é claro, né? Qual que é o seu intuito, né? Não quero mais apanhar na rua, eu quero é bater, né? Não quero ser o lado que apanha, eu quero ser o lado que bate. E é um negócio interessante, que depois que comecei a treinar, nunca mais me envolvi em brigas.
Eu nunca mais precisei lutar, né, de fato, né? Então, se você falar assim, você é bom de briga? Eu falei, eu não sei, eu nunca lutei na rua. Eu sei, tenho combates simulados dentro de academia e tal, mas fora, eu não sei até que ponto eu chegaria, né? Mas aí, tem a minha trajetória marcial é meio complicada, porque, tá, começa, eu vou treinar. O que que eu vou treinar? Né? No que eu me identifico? E aí você tem um histórico, né, no meu caso, né, que eu achava, não, arte marcial é aqueles caras que vira pirueta, né? Então, assim, na época o que eu tinha na minha cidade pequena? Eu tinha capoeira. Então eu fui para uma escola de capoeira, treinei, acho que um ano ou dois, eu não lembro. Mas aí entrou o período de vestibular, aí eu tive que largar um pouco para passar no vestibular. E quando eu passei, eu tinha uns amigos que também se interessavam. E aí um dia falou assim, vamos voltar a treinar karatê? Eu falei, vamos lá. Né, o estilo que tinha na minha cidade era o Vadoryu. Né, tinha Vadoryu e Shotokan. Né, e aí a única escola que dava aula no horário que a gente tinha é o Vadoryu. Então a gente ia treinar. E aí esse meu amigo era fuçado, ele era fissurado por ninja. E tinha um cara lá que ele falava que tinha uma academia de ninjutsu, a gente foi pra lá. E ensinou boas coisas, foi interessante, né? Mas eu sempre nessa busca. E aí eu lembro que na época me apresentaram um filme do Jet Li. É claro que é fantasioso e tal, mas eu falei, nossa, Kung Fu, que negócio interessante, né? É clássico, né? Gera um apego, né? Gerou um apego, filmes, né? Então eu comecei a buscar o Kung Fu e eu encontrei uma academia do estilo Ferroc Pai, né? Até onde eu sei, um estilo que foi criado aqui, foi trazido pelo Shigeru-mestre Lop Shui, que acho que é uma variação do Hungar, não tenho certeza, né? Ele incorporou outros elementos. E aí eu gostei muito, o treino era bem pesado, era bem militar, né? E aí eu treinei por um bom tempo, acho que eu treinei 4 anos, né? E essa foi aí eu me apeguei bem, né? Aí eu falei, não, o meu negócio é treinar Kung Fu, né? Então assim, eu comecei a minha trajetória no Kung Fu a partir daí, né? E aí, só que, né, chegou um momento que eu tive que sair, né? Eu estava cursando Química, aí eu fiz, nessa época eu estava no mestrado, né, na Unesp de Araraquara. Aí eu entrei no doutorado, e aí chegou um momento que você fala, bom, agora tem que, né? Terminei meu doutorado, eu tenho que buscar emprego. E eu consegui um emprego de substituto lá no Paraná. Então eu tive que suspender minhas atividades no Kung Fu e fui para o Paraná. E chegando lá, Paraná, eu fui para Ponta Grossa, uma cidade muito fria lá, né? E aí eu fiquei parado, mas quando você treina muito tempo, você começa a sentir essa falta, você quer buscar alguma coisa, né? Sempre, né? E aí eu comecei a buscar o que tinha por ali, né? Tinha uma academia de taekwondo, mas eles cobravam um preço bem exorbitante. Eu falei, nossa, acho que tava na moda o taekwondo, né, na época. Então eu falei, não, muito caro, não tenho tempo e é muito caro. E aí eu achei um cara que ensinava Kung Fu, nem sei o estilo, mas acho que o cara ele era meio idoso, ele ficava muito doente, ele faltava. E aí tinha um aluno meu que ele falou, tem um cara que ele ensina Wing Chun. Aí eu falei, Wing Chun, nunca ouvi falar, não é aquele do Bruce Lee? Vamos lá. Só que assim, o cara, ele foi bem claro pra mim. Eu falei, cara, eu não sou professor, eu não sou mestre, eu treinei Wing Chun, eu posso ensinar o que eu aprendi, né? Então vamos lá, né? Tanto assim que não foi um ensino nada, foi assim, nem um Sionendô foi, né? Não foi nem o inicial, ele mostrou só uns conceitos, mostrou a primeira forma, né? O Sionin tal. Eu achei interessante, mas era dentro daquele estereótipo de perto, né? Uhum. E aí quando eu terminou meu contrato no Paraná, eu quebrei a perna, né? Eu sofri um acidente. E aí eu fiquei muito mal, porque o médico falou assim, olha, cara, eu sei que você gosta aí de treinar, mas ó, pra você, ó, já era, acabou. Sua perna Essa é estourou. triste, né? Nossa, cara, e foi ruim. Aí eu voltei pra Araraquara, pra minha cidade natal. E até, cara, o Kung Fu, ele me deu essa resiliência, né? Porque o meu professor de Kung Fu da época, ele chegou e ele falou assim, cara,
você tá com a perna quebrada, ok, entendo, né? Você não consegue, não vai conseguir fazer os movimentos que você fazia. Sua vida mudou. Mas você pode se reinventar. Você vai ter que achar outra forma de trabalhar isso, né? E, cara, eu tava super frustrado, porque antes eu pulava, dava chute voador, né? E aí, de repente, eu não podia mais, né? Então, assim, e ele falou, cara, agora é o momento para ver se você tem garra. Porque o que você vai fazer depois de uma queda? Você tem que. É igual aquele filme do Batman, né? Porque nós Levantar, né? caímos, né? Tem que levantar. Isso é, Cara, e isso é eu. interessante, né? Porque vai chegar em algum momento, né? Sim, Por sim, mais que sim. você não tenha lesionado, em algum momento a idade, né? Eu tava conversando hoje, né, com o Takahashi, né? Pra quem não sabe, é um colega nosso de treino, né? Um amigo nosso, e que é um praticante, né? Muito avançado, muito bom. E eu falando pra ele, né? Ele me conhece desde a adolescência e falando assim, né? Sobre condicionamento físico, né? Eu falei, pô, hoje em dia, né? Tô com quase 30, pensar que 10 anos atrás era, né? Se tivesse um pouco fora de forma, uma semana ali eu já me recuperava Pois é. e hoje é muito mais difícil, né? Então você tem que se adaptar, né? Sim, você tem que buscar soluções, né? Aí assim, continuei treinando um pouquinho, eu ficava fazendo. Aí eu passei no concurso aqui em Goiânia, vim pra cá, eu busquei Kung Fu antes. É interessante, hein? Eu acho que na época que eu busquei, não existia a- o Muay Thai aqui, né? Em Goiânia. Eu lembro que eu procurei Kung Fu, tinha o Louva-a-Deus e o Garra de Águia. E era muito longe aqui, né? E aí minha amiga falou, por que que você não volta a treinar karatê, né? É bom pra você, né? Pra sua perna, pra você não ficar parado, né? E aí eu fiquei treinando o karatê, eu fiquei treinando aí 4 anos, Foi né? o Chorin, Chorin Chorin, Rio? chorin, chorin. Cheguei Chorin na Rio. faixa marrom, né? Mas chegou um momento, cara, eu tenho 40 anos, bicho, né? 41. E chega um momento que você começa a perceber, igual você falou, né, do Takahashi. Quando eu era jovem, uma semana eu recuperava. E vou falar pra você, cara, esse pique, esse fôlego, ele vai decaindo, né? Você não tem mais. E o karatê já não tava mais me dando muita coisa. Porque o karatê é um esporte explosivo, né? Que precisa de velocidade e tal. E assim, eu cheguei num ponto que eu não estava conseguindo achar estratégias para desenvolvimento. Então eu meio que abandonei o karatê. Eu falei, cara, não. Talvez eu tenha que buscar algo mais inteligente, né? E é engraçado, né? Olha só, cara, eu fui atrás do Tai Chi Chuan, né? Então eu fui buscar, depois que eu terminei o karatê, eu fui atrás do Tai Chi. É, cara, eu não me adaptei muito. Nossa, eu ficava bocejando de 10 em 10 minutos, cara. Eu fiz 2 aulas. Eu sei que é uma arte marcial, tem o Tai Chi, eu fiz a pesquisa, tem o Tai Chi marcial. Eu acho que o Tai Chi que eu fiz não era muito voltado para o É mais marcial. terapêutico, né? Isso. A maioria do que a gente vê por aqui, né? Sim. Por aí, né? No Sim. Brasil, né? É terapêutico, não é marcial, né? Eu sei que tem acho que uns de Tai Chi que eu fiz na minha pesquisa, tem um monte de estilo. Não sei se era 7, eu não lembro. Mas tinha o Tai Chi Shen, Wu, não sei o que. Tem até um livro aí que tem um monte. E eu sei que o mais difundido no Brasil é o tal do estilo Yang, que é Ah, eu tenho um amigo que é mais professor. terapêutico, né? Sim. Bom, acho que é bom, né? Mas assim, eu não me encaixei. E aí foi quando eu achei essa escola, né? Um dia eu tava lá, eu tinha até desistido, né? Apesar de ter essa gana, eu tava, putz, cara, mas o que que eu vou treinar? Eu não, karatê não dá nada. E aí foi engraçado, foi quando um dia eu tava aí de bobeira, não foi num sábado, eu lembro até hoje. E aí eu falei assim, ah, cara, eu vou procurar alguma coisa. E aí eu lembro que eu tinha feito um levantamento de quais estilos que eu considerava que era um estilo que era mais estratégico, assim, que não precisava De um você não corpo ficava muito específico. preso com o vigor físico, né? Que era o Wing Chun, o Tai Chi, né? Aí eu coloquei lá o Wing Chun Goiânia, aí apareceu lá, eu mandei a mensagem para você, e você me respondeu, né? Aí você falou assim, ah, vem aí segunda-feira fazer uma aula experimental.
na verdade, eu fiquei impressionado com a prontidão. Eu falei, eu vou lá, né? E aí, assim, foi muito bom, porque a sua demonstração, eu lembro que você fez a demonstração, né, clássica do 21. Eu fiquei, caramba, né? Assim, com todos esses anos de karatê, eu, né, fui dominado bem fácil. E eu falei, eu vou treinar, né? Porque parece que não é uma coisa que é mais estratégico, uma arte marcial mais estratégica. E realmente, né, não que seja melhor que as outras, mas para mim serviu melhor por causa da minha idade, né, por causa do meu histórico, né? Então para mim encaixou bem, né? Foi muito bom, né? Então eu tô É, aí treinando aí há um isso bom é muito tempo. bom. Assim, essa questão, você vê, né? Eu passei por isso de outra forma, né? Porque eu acho que tudo é a questão, né? A gente conversa muito, né, sobre arte marcial. E eu vejo muito dessa forma. Eu acho que muitas vezes que o problema nunca é do estilo, não é o estilo que é melhor ou pior, né? Eu acho que sempre o problema é do treinamento, a mentalidade do professor e como aquele ambiente de treino funciona. Então, se você pega, né, igual eu treinei karatê esportivo, né, minha adolescência inteira, 10 anos. Taekwondo a mesma coisa, sempre no mesmo viés. É um público específico, é um treino específico e você tem que estar inserido naquele contexto. Não tem Sim, muitas variáveis, é um cenário totalmente específico. Então a variação ela é mínima, ela depende muito mais da sua condição física do que de qualquer outra coisa, porque você tem uma série de coisas que você não pode fazer. Óbvio que o respeito de não machucar é o mesmo do que de um treinamento mais livre, sim, mas é muito específico naquela condição física, né? E eu lembro quando eu competia, né? Eu treinava nessa época 8 horas por dia. Eu vivia para isso, né? Eu, estudava de manhã e treinava o resto do dia inteiro. Só que a vida adulta chegou e eu diminui meu ritmo de treino de 8 para 1 hora, 3 vezes na semana e olha lá. Né? Antes eu treinava de segunda a segunda. Cara, eu sentia a diferença na hora, ainda mais naquele sim, sim. cenário em que eu estava muito bem, eu fui lá embaixo, né? E aí toda aquela vida acadêmica apareceu, né? Comecei a sair, né? Comecei a chegar mais tarde, né? E uma série de outras coisas. E aí eu pensei, pô, né? Achava que eu era bom. Mas não era bom, eu tava em forma, eu era bom Sim. esportivamente. Foi agora, né? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer com isso, né? Foi aí que eu achei o 21, né? E essa questão que eu falei, né? Com 27 eu sinto a diferença para os 17, né? A gente pode estar vendo isso aqui e falar, pô, você tem 27, né? Que vergonha na cara, você tá, né, usando fralda aí, né? Mas para quem é atleta, faz diferença de acordo com o ritmo de treino. Não estou dizendo que eu tô velho, né? Mas eu sinto a diferença no treino, né? Eu lembro com 17 que eu acordava, eu podia, né, levantar a perna lá em cima, né? Dar um chute. Esses dias eu mostrei uma foto Sim. para um amigo aqui na Irlanda. Eu falei, pô, tinha abertura completa, né? Mostrei uma foto, ele falou, se dá conta de fazer isso aí? Eu falo, cara, se eu não me alongar direito, dependendo até de eu andar direito assim, eu já posso me lesionar, né? Tem que estar bem Extensão. alongado. É diferente. Antes Sim. não importava o alongamento, né? Eu nem fazia muito, né? Hoje eu preciso me aquecer bem, me alongar bem. Né? E eu imagino que com 40 eu vou ter que ter mais manutenção, né? Sim, Então, sim. depende muito do ritmo de treino. Provavelmente eu com 27, se eu tivesse treinando naquele nível que eu treinava, eu estaria no mesmo ritmo, né? Sim. Eu acho que o treino você vai sentindo uma queda física mesmo, você vai aguentando menos, né? Tanto é que você vê os profissionais mesmo de luta, eles se aposentam numa idade relativamente baixa, né? 30, Você não vê um 35. luta. Exatamente. E quando eu tinha lá os meus. A comparação, quando eu tinha os 22 anos, eu treinava lá o Fei Rock Pai, que era. O treino era bem pesado, e aí eu aguentava o treino. Né? Eu chegava a correr, eu treinava sozinho, eu chegava a correr 8 quilômetros, né? E eu acordava cedo e corria, era magro, era trincado e assim, eu achava interessante porque o treino do Kung Fu lá quando o meu professor começou, era meio brutal, né? Então toda sexta-feira era treino que ele chamava treino de sombra, combate. Ele falava, ó, vocês vão lutar comigo porque se você treinar entre vocês, vocês vão se machucar.
Ele era todo calejado, né? Então ele mandava dar porrada nele, dava soco no peito e tal, né? Pode chutar minha perna. E, cara, eu ficava embasbacado, porque eu soltava meu soco com toda a força e ele não sentia nada, né? Claro, né? O cara era todo calejado, todo forte, né? Então eu tinha esse condicionamento. E é igual você falou, eu achava que eu era bom. Mas tira o condicionamento, o que que eu tinha? Não tinha nada. Eu tinha força bruta. Eu tinha fôlego. Hoje, cara, não consigo correr nem meio quilômetro, né? Meu fôlego não permite isso hoje, né? Eu tenho uma vida extremamente sedentária. Então, e aí, o que que você faz, né? Você precisa achar estratégias, né? Porque assim, eu com a minha perna quebrada, eu não consigo correr mais. Eu tenho que achar treinos. Então, assim, outro dia veio um cara, ele falou assim, eu sou mais velho, será que você acha que eu aguento fazer um treino de luta, que eu quero lutar? Eu falei, cara, Cara que acho ia que não. competir? É, eu falei, se você lutar com um cara de 20 anos, você já está em total desvantagem. Porque o cara tem mais força, tem mais fôlego, tem mais vigor. A sua estratégia seria você acabar com o cara assim, rápido, né? Você, tipo assim, você tem aí, a luta é 3 minutos, tinha que dar o nocaute do cara no máximo em 1 minuto. Né? Porque se prolongar mais que isso, né? Sim, eu lembro que quando eu lutava era aquele negócio, né? Quanto mais a luta se prolonga, menos vantagem você tem, que você vai ficando cansado, né? Assim, no começo você começa, né, com a guarda fechada. Você vai ficando cansado, sua mão vai fazendo assim, ó. E aí que entra, Exatamente. né? Então, assim, tem até algumas competições, tipo competição de Muay Thai, os pontos no terceiro round eles valem mais. Né? Por quê, né? Porque você está cansado, né? É uma coisa mais ou menos assim, interessante. Que é fácil acertar, você dar soco quando você está com vigor pleno. No Mas e quando você máximo, está né? cansado, né? Então, É aí que você cresce, né, no treino, né? exatamente. Essa questão, cara, da competição, ela é muito pertinente. Porque muita gente que nunca passou por isso, né? Eu tive uma carreira de atleta relativamente curta, porque foi na adolescência, foi ali em torno de 5 anos, mais ou menos, de competição. Mas assim, eu pude passar por alguns altos e baixos ali dentro, né? Eu não cheguei a ser profissional, nunca ganhei nada por isso. As pessoas acham que é você chegar lá e lutar, né? E o treino ali na academia é o suficiente, cara. É Não, totalmente diferente do que você se defender numa situação de enfrentamento. Numa situação de enfrentamento, se sim. você tiver sedentário ou não, sabe que não faz tanta diferença se você, né? Vamos supor, o cara lá, fortão. Eu lembro de ver um vídeo de um cara de MMA. Ele teve uma briga num posto de gasolina, não me recordo os motivos. E, cara, ele pegou um dos caras ali, conseguiu bater nele, chegou o outro por trás lá com um pedaço de pau e estourou com ele, cara. E assim, Eu vi esse vídeo. entendeu? Né? O que adiantou? Aí você vai falar, pô, o cara foi covarde. Cara, o cenário ali não existe covardia, existe sobrevivência. Né? Numa Sim, situação esportiva, aquilo ali realmente não faz sentido algum. Mas numa situação de sobrevivência, ninguém quer saber quem tá certo, quem tá errado, quem foi cortês ou não. O cara quer sobreviver. E o cara é é, mais fraco. Ele não tem condição. O outro é um monstro, né? Bem treinado. Cara, o cara usou o que ele tinha que usar ali. Então, nessa situação, né? Agora você pega aquele cara ali, bota ele com luva, junto com outro profissional ali, né? Num ringue. O cara não dura um segundo. Primeiro ele cai, porque o cara tem uma sim, condição física e um treino absurdo. O cara, a vida do cara é aquilo. E o cara achar que vai chegar ali, fazer um treino ali um mês e vai entrar numa competição e vai dar um show, né? Nessa altura do campeonato, né? Com sei lá quantos anos que esse cara tinha, é muita ingenuidade, né? sim, O cara achar, porque é muitos anos de preparação, cara. Cara, ser atleta, não só de arte marcial, de qualquer modalidade que seja, exige, cara, é uma coisa quase que sobre-humana. Não só física, mas psicológica também. Cara, é uma persistência. Eu não vou falar que é um sofrimento, porque tem uma gratificação ali. Né? Ninguém tá te obrigando, ninguém apontou uma arma para sim, você, sim. pra você ser atleta. Mas é um negócio, cara, que assim, é uma resiliência mental ali, física que você tem que ter. Você, às vezes, assim, vou falar do que a gente conhece ali dos nossos amigos ali no treino. A pessoa não tá afim de treinar, ela não vai, cara. Entendeu? Hoje eu não tô afim, hoje eu vou Sim.
uma cerveja, vou no cinema, né, vou sair com a namorada. Cara, quando você é atleta, você não tem essa, não. Ah, vou dormir até mais tarde. Hora de treinar, cara. Hora de comer, hora de dormir. Vambora. Tô com dor, tô cansado. Não inventa desculpa. Faz o seu. Você não tem tempo, você não tem dia ruim. Você não pode se dar o luxo de dia ruim. Tipo, hoje eu vou comer um negocinho aqui e amanhã não tem problema eu passar mal, ficar de ressaca, não tem problema. Cara, para um atleta, se perder um dia de treino, seu rendimento vai lá embaixo, né? É um trabalho, né? Tem que ver É que a um gente trabalho. treina por um lazer. Quando você Exatamente. vira competidor profissional, isso vira um trabalho. Aí não Trabalho. tem dia de chuva, não é nada. Você tem que estar lá treinando, que é o seu trabalho. Hipoteticamente, se você quiser receber por isso, você tem que dar o sangue, né? Então as pessoas, elas não, talvez elas não enxerguem esse lado, né? Ah, o cara foi lá e bateu. Cara, o bate-papo marcial do Kanashiro foi perfeito nesse esquema. Ah, quando eu ia treinar em outro lugar, eu chegava antes e treinar, porque o que é treinar num ambiente diferente, umidade diferente, temperatura diferente, né? Altitude diferente, né? Os atletas de futebol profissional, eles fazem isso, eles vão antes. Por exemplo, vai jogar lá no Peru, que a altitude é mais alta. Claro que a capacidade pulmonar deles vai ser prejudicada. Tem que se É preparar. porque o pessoal estrategicamente acha que a capacidade de alguma coisa que você vai fazer, esportiva, né? Ela é fixa, ela está num ponto. Mas tem fatores que pode diminuir ou aumentar, né? Temperatura, clima, às vezes no seu dia, às vezes você está num dia ruim, né? Emocionalmente também. Né? Imagine, o cara Tudo vai ali, competir, né? Os às vezes o detalhes. cara. Exatamente. Aí o cara vai competir, ele tá perfeito. Aí alguém liga e fala, sua mãe morreu. Desvantagem. Acabou, né? Acabou. Né? É, Então, tudo ali, né, influencia. A demanda ali, ela é muito detalhista, né? Não é uma situação de defesa pessoal, né? E é, que é um momento ali, né? Um momento que pode ser decisivo, né? Ali na competição, cara, tudo que você fez antes da competição vai refletir ali, né? sim. Não tem pra onde É, correr. a situação de defesa pessoal é interessante, né? Porque às vezes uma coisa muda tudo. Né? É um detalhe, né? Imagine assim, você. Eu já vi isso acontecer. Você se prepara, você, pô, sou um bom de combate. Aí assim, de sem querer, alguém vai lá e te acerta um chute nas suas genitálias. Acabou. E aí? O que que você vai fazer? O que você vai Você diz, fazer, né? nossa, vou defender. Às vezes você nem sabe de onde vem, porque assim, tem. Ou alguém, sei lá, joga areia no seu olho e vem um outro com um taco na sua cabeça. O que você vai fazer? É um segundo, é um momento. Né? Exatamente. Às vezes um momento define tudo, né? Não dá pra você se É, preparar, né, sim, pra isso, né? exatamente. É o que você falou, né? O cara que vai te agredir, né? Pode ser uma agressão, um assalto, ou o que seja. A pessoa sabe que ela vai fazer, ela não vai te alertar. Fala, É, ó, presta atenção, eu vou te dar um soco no rosto. E ele vai fazer isso, o cara já vai chegar chegando. Agora, na situação do esporte, com quem você vai lutar, a hora que você vai lutar, como você vai lutar, você se é, prepara. E bem, assim, eu acho sempre interessante frisar, eu vejo muita gente enchendo a boca para falar assim, não, mas eu pratico arte marcial, minha arte marcial é para defesa pessoal, é para matar, né? Cara, eu nunca matei ninguém, nem é, precisei disso. Então, como é que você sabe que você vai, né, na sua cabeça, você nunca passou por isso, né? E assim, a pessoa desmereceu o cara. O cara é atleta ali, ele tem, o cenário dele é limitado. Cara, não desmereça, porque às vezes não, você, né, que se diz às vezes, né, o cara, né, que se diz às vezes o artista marcial, ele às vezes enfrentar um cara que é atleta, às vezes o cara que é atleta ele tem muito mais condição ali que ele num duelo, né, de fato. Então sim. são cenários diferentes, né? São atuações diferentes, né? Para o cara falar que é melhor ou pior, é melhor onde? É melhor para quem? Em qual situação, né? É difícil você falar essas coisas, né? Assim, nossa, minha arte
É igual você comentou. Minha arte é para matar. Eu falei, mas você já matou alguém? Você domina a arte de matar? Você já testou? Não. Quem É. pode falar que é bom na arte de matar é um assassino, né? Ah, tem um cara, eu tava vendo esses dias um programa de um cara sobre violência, de um cara de gangue. Diz que ele era um cara que ele era especialista em matar. Ele nunca treinou nada, Vitor. Mas ele matava as pessoas, assim, na prática, né? É briga de gangue, e ele falava, cara, eu tenho que ser assim. Ou eu mato, né? Porque, pelo que eu entendi lá, o sistema lá, não é nem aqui no Brasil, mas ele falava, era tipo de uma seleção natural, né? Naquelas brigas de gangue lá na prisão, sistema prisional. Cara, quem é bom de matar sobrevive, quem é ruim morre. Ou seja, né? O Quem é que cara vai aprende sobrar? ali, né? Os caras Na que, prática. né? Exatamente, o cara que ele vai saber onde enfiar a faca, não vai enfiar a faca no seu olho de tal jeito e tal. E é uma coisa que o meu pai, uma vez ele chegou, né? A gente não sabe até qual o limite que a gente chega, em qual situação. Que uma vez eu estava vendo um vídeo com meu pai e meu pai falou assim, né? Era um vídeo que os caras caem na neve, aí eles comiam os outros mortos, né? Aí eu fiz um comentário assim, nossa, comer os outros, eu nunca faria isso. Aí meu pai virou e falei, nunca? Você já ficou na neve passando fome nos Andes? Eu falei, não. Como é que você sabe o que você faria ou não, né? Exatamente. Aí ele falou, você acha que você mataria alguém? Eu falei, eu acho que não. Eu falei, como é que você sabe? Em qual situação? Você já teve alguém ameaçando alguém com uma arma e você com uma arma? Se você estiver numa situação que você tiver que matar alguém para salvar o seu pai? Eu falei, pai, eu não sei. Ele falou, exato, você não sabe. Então, assim, será que o cara que é esportista, assim, né, para você matar, você tem que ter esse instinto. Então, às vezes, o cara que ele luta, ele tem, num momento certo, numa situação certa, talvez ele tenha essa presença. Então, assim, é difícil você falar assim, eu treino para matar. Eu sei, cara. Eu não... Independe do treino, né? Agora, qual situação, né, que nós, praticantes de artes marciais, vamos precisar, né, hoje, matar alguém? Eu não Exatamente. conheci ninguém nenhum artista marcial que eu conheço precisou matar, né? Então, Exatamente. Fora de assim, é contexto, difícil. né? Sim, sim. É muito, talvez para fazer uma propaganda, eu não sei, mas eu não acho saudável, né, usar, né? Esse tipo de marketing, né? É, Eu também acho que é uma coisa muito delicada, né? Você fica falando esse tipo de coisa. Porque a gente não vive mais numa sociedade feudal, né? Onde não tem lei, que você, né, tem que usar o seu corpo, né, para se defender, ou algum objeto específico ali. Né? Você tem todo um aparato, né? Por mais que a pessoa, pô, mas a segurança pública não funciona, uma série de coisas. Mas, cara, pensa bem, né? É difícil você pegar um cenário, não estou falando impossível, que a pessoa ela vai ali exclusivamente para te matar a troco de nada. Né? A violência urbana ela gira em torno, né, disso daí, de você ter um bem, a pessoa quer, entendeu? Você entrega o celular aí, entrega a carteira, e normalmente, né, a pessoa vai pegar e vai embora. Então essa coisa de, pô, vou lutar até a morte, eu acho que numa situação de enfrentamento, assim, dizendo, né, que eu já passei por algumas, não nesse sentido do assalto, mas eu te falo, não tem luta, entendeu? Ou você agride ou você agride, não tem aquela coisa, né, igual você vê no filme, né, do cara fazer uma guarda, vamos lá, então vamos lutar, né? Não tem essa, não é igual no esporte, não tem sim. luta, tem agressão, né? Pum, né? Simplesmente acontece e você reage, não dá para você nem pensar, pô, vou usar agora aquela combinação, né? Se o cara segurou aqui, eu vou fazer assado, eu vou... Não. Cara, não tem como nem você se programar, fazer uma movimentação, aí tudo isso aí já não serve mais. Tem que sair o que Né? De sair onde na a sua hora, mão né? tá, Sem ela vai pensar. sair, né? Tem que ser uma reação natural, né? Assim, de sobrevivência mesmo, né? É, porque até você pensar, imagine, o cara tá com a faca no seu pescoço, até você pensar, bom, vou pegar a mão, o cara já te matou, né? Exatamente. Teria que ser uma reação natural ou uma reação para evitar chegar nesse confronto, né? Eu acho que hoje em dia a arte marcial ela tá muito fantasiosa nos filmes, né? Aquela história do duelo, né? Então vou desafiar, tal. E eu lembro que uma vez, eu acho que foi até o cara do 21 lá do Paraná, ele falou um negócio muito legal para mim. Eu nunca esqueci.
que eu tinha essa ideia, era novo, né? Essa ideia da violência urbana. E aí, você bate no cara e aí fica lá. Cara, bicho, no caso de violência urbana, você vai lá, você tem que nocautear o cara no máximo com um soco, um ou dois no máximo. O cara caiu, o cara nocauteou, você vai embora. Você vai ficar esperando o cara levantar pra quê? Né? É, Doideira, né? regaça o cara e ó, sai correndo. Não fica ali esperando. Não é por quê? Pro cara gravar sua cara e depois sair buscando você com os amigos de gangue dele, né? Porque hoje tá assim, né? Antigamente, eu não sei se é verdade isso, que eu sou meio velho, mas antigamente o pessoal falava que uma briga de escola, ou uma briga por aí era uma briga, briga de bar. Você brigava ali e acabava. Hoje não. Meu Hoje pai você falava briga, o disso. cara volta, pega uma arma, mata os Exatamente. outros, né? E aí É, a meu pai merda falava que tava acontece. tudo bem, né? Você brigava ali no colégio, ou no bar, ou com quem que seja. Eu lembro muito dele contar essas histórias, né? De todo mundo ali na maioria, né? Dos homens da minha família fez karatê, né? E era uma coisa meio cultural, né? Tanto que ele que me inseriu nessa questão do karatê ali. E ele falou, a gente fazia pra brigar mesmo. Não tinha essa, né? Que arte marcial, filosofia, ele não queria saber, né? Meu tio também, eles faziam judô e karatê, e assim, era essa questão. Eu falei, pô, mas né, você brigava, né? Aquela coisa, brigava ali e tava tudo certo no outro dia, ninguém tava com raiva, nem nada. Parece que era uma coisa, era uma coisa, cara, era quase uma brincadeira, assim. Você batia ali, ficava tudo certo, e não tinha, meu pai sempre falava, né, não tinha essa coisa de turma, né, o cara, pô, vou chamar uma turma. No máximo ia um pessoal para dar uma moral ali, meio que na presença, mas resolvia era quem tinha um problema com o outro, né. E brigava ali, o cara batia, você tava no chão, ele tava tudo certo, né, tudo, vou É. ver para casa e não se falava nisso mais. Cara, hoje, né, você faz um negócio desse, é inconcebível, tá morto, né. O cara ele vai se vingar, não vai acabar ali, Sim. né? Vai Não, sempre ser nunca acaba ali. descontando. É aquele ciclo, né? Aí você vai lá, bate no cara, e o cara vem, bate no você, nessa. Aí você fica, não vou deixar barato, né? Nisso aí acaba envolvendo outras pessoas, né? E aí quando é que você acaba? Às vezes é melhor você recuar mesmo, né? Entra o negócio, né, você vai brigar. Tá, mas brigar pra quê? Pra você defender a sua honra? Pra quê? Assim, o que que Sim, é. isso vai te causar? Você vai ser mandado embora do seu emprego, né? Para Ou é adulto isso só não pra... faz sentido, né? E envolve outras coisas. Você vai lá, né? Hoje em dia, né? Você que é advogado sabe, eu vou lá, meto a mão na cara do cara, o cara me tá com processo e aí? Tô fichado. Pra Exatamente. que isso? Só pra, nossa, eu sou bom, eu sou machão mesmo, hein? Então, É, assim, tem momentos, às vezes não é covardia, você tem que ser prudente hoje, você tem que ser inteligente, né? Você não pode, claro, né? Por isso que talvez a gente treine, né? Pra entrar em contato com, igual você comentou, né? Nos vídeos anteriores, entrar em contato com o nosso primitivo, né? Porque a gente tem esse instinto de agressão, né? Que eu estava comentando com você, eu estava vendo um programa esse fim de semana, né? Que as pessoas elas não são violentas, mas elas vão ver o UFC. O que que elas buscam no UFC? Elas não estão buscando uma lutinha assim, técnica. Os caras querem o nocaute, eles querem a violência, né? E aí eu tava lendo, que eu comentei com você, que teve até aquele caso do UFC que o McGregor acho que foi lutar com não sei quem, aí o cara ganhou do McGregor, e aí acho que a equipe do McGregor começou a xingar, e o cara pulou o octógono, começou a brigar com a equipe do McGregor, aí acho que o povo tava tão ensandecido, aí começou a virar uma sessão de porrada, por quê? Porque as pessoas elas estavam ali, elas não são normalmente violentas, mas tem esse instinto natural da violência, né? Faz parte da gente, né? Só que elas não souberam lidar com isso no momento, saíram se batendo ali, né? essa questão ela é muito interessante, que eu lembro quando pegou essa moda, né, de você assistir MMA nos bares e tal, né, e eu sempre tive uns amigos da escola ali, depois, posteriormente, já no terceiro ano e posteriormente da faculdade. Vamos lá assistir e tal, não sei o quê. Era interessante, né, tinha alguns amigos meus ali que faziam arte marcial, né, eu tinha uns amigos do jiu-jitsu ali, e a gente assistia as lutas e, cara, qual que era o nosso ponto de vista em assistir as lutas? A gente queria ver a técnica, né? Queria ver ali todo o contexto ali, né? A gente estava prestando atenção. Cara, era uma análise pura e fria da técnica. A gente estava ali interessado naquilo ali. Então a gente não estava.
Não tinha aquela coisa, pô, vou torcer pro cara, eu quero ver o sangue, porrada, o cara segurar um na cabeça do outro e ficar. A gente não era isso, não é isso que a gente Sim, queria ver. A sim. gente queria ver o desenvolvimento ali técnico, entendeu? A arte por trás ali do negócio, não é o sangue. E era engraçado que os nossos amigos que não praticavam arte marcial, eles queriam ver, igual você falou, a chuva de A sangue porrada. ali, a porrada. E eu lembro de que nesse dia teve uma luta principal, não lembro quem que era, não lembro se era do Anderson Silva, mas era alguma luta polêmica que estava acontecendo. E tinha aquela coisa, vamos torcer, porque o cara é brasileiro, não sei o que, aquela coisa, né? E a gente nunca, né? Eu, por exemplo, nunca tive essa de torcer pro cara, né? Eu sempre queria ver a luta. Nunca tive essa coisa de, pô, você tá torcendo pra quem? Eu falo, oh, eu tô torcendo pra ter uma luta boa, né? Pra ver uma coisa interessante ali, né? Eu sempre vejo vários esportes, eu gosto muito de esgrima e tênis, né? E eu não tenho ninguém que eu torço, pô, torcer pro cara pelo país ou por algum. Não, eu gosto de ver. Assim, muitas vezes eu nem sou tão especialista, né? Mas eu gosto de assistir. E eu lembro que teve uma das lutas preliminares, não foi a principal. Nunca vou esquecer, acho que foi um coreano. Começou a luta, ele entrou, o cara deu uma finta, ele saiu de lado e deu um cruzado com a mão da frente no cara. Aí pegou, caiu, acabou. Já era. Não deu. Cara, acho que não deu 20 segundos de luta. Foi um nocaute assim, ó. Hum, Pô, a técnico. maioria do pessoal da mesa ficou puto. Pô, se eu tivesse lá pago uma grana pra ver aquilo ali, o cara chegou e acabou a luta, cara. Ficar puto. Eu falei, nossa, pra mim já tinha valido, entendeu? Foi toda. Porque eu assisto pensando em aprender alguma coisa. É uma análise técnica, né? E as pessoas ali, a maioria que você falou, elas querem ver a violência gratuita, É, né? E pensam que é isso, né? é outro viés, né? Você como artista marcial, você tenta sempre aprimorar a sua técnica, né? Mas quem não está interessado nisso, ele quer ver mais a pancada, né? Cara, né? O quanto você Sim. aguenta, né? E muitas vezes tinha isso, né? Eu lembro que eu tinha um treino. Eu tinha um treino tão idiota que eu fazia com um colega meu de treino no karatê. A gente tinha essas coisas de adolescente. A gente tirou a parte de cima do kimono. Falou assim, ó, sem luva agora. É pra dar um murro no peito, vamos bater com a mão tal. E aí treinar quem entra primeiro, né? E só pode bater no meio do peito, né? Bem no osso aqui do externo, né? Dói Nossa. pra cara. Se quebrasse, assim, ó, dois idiotas, né? E aí, ó, só pode dar o soco contrário à perna que anda, né? Que o cara deixa no Gyatsuki. Vamos treinar o timing. E a gente ficou naquela, cara, ficou se dando murro. Mas como era uma movimentação ali específica, acabava que você não conseguia também encaixar com tanta velocidade, porque a gente prendeu a outra mão, né? E ficou, né, só. Ah, Então você não tinha uma potência lesiva de fato ali, né? A gente não conseguia, até também pela estrutura ali do momento. Cara, aí ficou todo roxo, assim, o peito, né? A gente ficou todo. Machucou, óbvio, né? Sem luva, bateu no osso, machucou a mão também. hum. E, cara, na época a gente achava super divertido, né? Igual eu tinha falado com o Ed no outro bate-papo marcial. A gente tinha uma impressão de que para pro treino ser bom, você tinha que sair de lá todo machucado Sim. e suado e cansado. E hoje, assim, eu valorizo o treino que eu aprendo alguma coisa, que fez diferença, né? Quantos treinos ali a gente já não fez que às vezes a aula inteira a gente cansou ali, mas aquele momento específico a gente teve um insight, né? Que lá foi, ali valeu, né? É, porque você adquire técnica, né? Quando eu era mais novo e treinava o Kung Fu lá, o Fei Hok Pai, o treino bom pra mim era o treino que, né? Eu saía com dor, por quê? Porque eu sabia que, né? Se eu tinha dor no braço ou na perna, eu tava calejando meu braço e minha perna, né? Então, assim, sabe aquele treino de abdominal que você tomava soco na barriga? Que na minha cabeça eu tava criando uma armadura de carne ali, né? Mas o que eu não sabia é que essa armadura de carne ela não é infinita, né? Ela acaba, Exatamente. né? Você mantém uma certa musculatura, mas ela vai perdendo, né? Ou seja, né? Então, assim, mas você tem que passar por isso, eu acho. Que acho que Sim, talvez é, seja, é adolescência. é o momento, né? E hoje eu sei, né, que um treino bom, um treino bom não é esse, porque eu sei que é um treino que vai embora, né? Se eu não ficar treinando todo dia, se eu ficar velho, é claro, quando eu ficar velho eu vou perder, né?
mas a técnica não. É o jeito que você entra, né? Experiências, né, são boas, né, eu acho. Né? A Claro, experiência do conta treino. muito. O Sim, treino, hoje eu valorizo um treino inteligente, né? O que a gente teve sim, ali, eu acho que todos os nossos treinos, a gente não experimentou essa ingenuidade, né? A gente foi sim. mais preciso, né? É. É importante ter um vigor físico, lógico, né? Sim, você tem um condicionamento e tal, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, essas lesões elas não demora para sarar, né? E acaba se tornando um tanto irreversível, né? Por exemplo, hoje eu não posso mais treinar calejamento de osso, imagine. Nem eu com 40 anos treinar calejamento de osso, se eu fraturar o osso, quanto tempo vai levar para colar, né? O treino tem que ser inteligente, né? Eu tenho Você que tem que saber mudar a se minha estratégia. Sim, sim. isso é muito importante. E essa questão, a que ponto que você acha, né, que a gente falou muito sobre defesa pessoal, sobre a arte marcial em si, mas a que ponto que você acha que a arte marcial influenciou seu trabalho e sua Ah, vida nossa. pessoal? 100%, né? Assim, eu vou falar mais do Intune, que é o que eu apliquei, tenho aplicado mais hoje em dia na minha vida, né? É, a vida de professor universitário ela é muito puxada, né? Assim, pode parecer que não, mas tem muita pressão envolvida, né? Ainda mais porque toda a ciência do país ela está nas universidades federais. Tem alguns institutos de pesquisa, né? Como a Fiocruz, mas grande parte é pela. Só que é um sistema assim para você conseguir financiamento, então você tem que publicar artigos, né? Então assim tem uma certa exigência, né? Muito grande, né? E você está meio ali, ou você consegue o seu financiamento, ou você está morto ali, né? E tem pressão por todo lado, né? Então, sim, o 21 ele me ensinou muito a lidar com isso, né? Tem o terceiro nível, que é o BUD, filosoficamente é o nível que eu mais gosto, que o BUD ele ensina muito, né? Para quem não conhece, ele ensina a adaptabilidade e você retornar ao centro, né? Ao seu centro. Isso me ajudou bastante. Então, às vezes, assim, coisas que me tira do meu centro, eu tenho que retomar. Eu tenho que dar um jeito de retomar, de uma forma rápida, de uma forma simples. Né? Então, isso me ajuda bastante. Né? Como lidar com essa situação? Né? E muitas vezes, né, claro, né, antes eu me cobrava muito por exemplo, eu ia dar aula, o aluno não aprendia. Eu achava que toda a culpa era minha. Um negócio engraçado. Eu falava, Que nossa, eu doideira. sou uma porcaria. E assim, depois que eu treinei, comecei a treinar o 21, eu comecei a adaptar isso pro meu dia a dia acadêmico. Né? Bom, tá, eu vou fazer o meu melhor, mas é só 50%. É 50% do aluno, se ele não quer aprender, aí é outra coisa, né? E eu tenho levado muito isso. Aliás, acho que os alunos têm muita raiva. Eu não falo, nunca falei seu nome, né, para os meus alunos, Eles mas querem me eles têm matar. raiva porque eu sempre Eu lembro cito, quando olha, você meu falou professor. isso. Meu professor de 21 diz. E tem razão, né? Porque teve É, um que contou que eu acho que a galera ficou com raiva. é, Você falou alguma coisa que você disse pra eles aí que eu tinha falado pra você. Você falou, pô, meu professor, eu aprendi no 21 que eu não lembro o que que era, cara, nossa, exatamente. cara, eu vou lembrar, mas tem tanta coisa que eu levo, né? Teve Foi um que. responsabilidade, alguma coisa do treino, eu não lembro exatamente o que que era. Eu acho que eu levei alguma coisa assim. Se a gente for mal na prova, a culpa é sua. Um negócio assim. Eu falei, não, a culpa é minha, Isso. não. Não sou eu que estou estudando. Eu falei, você acha que eu vou ficar ligando na sua casa para saber se você está estudando? Aí eu falei assim, aí eu falei assim, olha, o conhecimento que eu tenho é como se fosse um objeto que eu deixo em cima da mesa. Se você for pegar ou não, isso já é com você, cara. Né? Eu tô Eu lembro aqui. que foi. Eu falei, eu tô aqui, mas eu não vou para sua casa, não vou ligar, né? Não vou ficar mandando e-mail para ver se está estudando, não vou ligar perguntando se tem dúvida. Você tem que vir a mim, né? Isso aí, eu venho até a metade do caminho. Você tem que vir a outra metade, né? E tem muito, hoje em dia eu vejo que eu aprendi a lidar muito, né? Separar algumas coisas, né? Porque tem muito. Acho que um dia a gente estava conversando sobre isso, né?
tem aluno que acha que você é meio paizão, né? Que você tem que quebrar o galho. Então, um dia eu estava na minha sala, estava trabalhando, aí, professor, posso... Eu quero final de semestre, cara. Né, assim, faltava, eu lembro, faltava uma semana para acabar as aulas, né? A prova era na semana seguinte, e aí veio um menino, bateu na minha porta, tudo bom, professor? Tudo bem. Posso te ajudar? Ah, sim. Nossa, professor, tem que te contar. E contou a história da vida dele, porque eu preciso me formar, Ah, não sei o quê. E eu só olhando, né? tinha Aquele um sorrisinho. artista. É. E aí ele falou assim, então, tem um problema que desde o primeiro dia de aula, eu não entendi nada da sua aula. Eu falei, é mesmo? É. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta então. Aí ele, não pode perguntar. Eu falei, em qual parte disso é problema meu? Aí ele ficou com aquela cara, né? Eu falei, você não aprendeu nada. Eu falei, eu estou sempre à disposição. O semestre inteiro, eu pergunto toda aula se entendeu, né? E você vem uma semana antes da prova, me perguntar, falar que não entendeu nada, né? Eu falei, cara, eu não tenho como te ajudar. Não tenho o que fazer. Porque assim, a matéria de um semestre, em uma semana, se você não entendeu nada, não tenho o que fazer. Sinto muito. Aí ele, o que eu faço? Eu faço de novo. Faz de Né? novo. E aí, aí é engraçado, porque as pessoas elas põem muito peso, né? Eu acho que o 21 ele me ensinou a mediar muitas coisas, né? Porque eu vejo que os jovens hoje, eles põem um peso demasiado em algumas coisas, né? Então, assim, nossa, reprovei na disciplina. Nossa, minha vida acabou. Eu falei, eu sou um lixo. E o cara chora. Eu falei assim, então tá, então vamos lá. Você vai reprovar, mas assim, o que que vai acontecer na sua vida? Você vai morrer? Não. Seu pai vai te chutar de casa? Não. Você vai faltar comida na sua casa? Falei, não. Falei, então, né, o máximo, o pior das hipóteses, você vai ter que fazer mais um ano, né? Aí, só que assim, é engraçado, porque as pessoas elas ficam me olhando com a cara como se eu fosse um louco, né? Como assim? Você tá Sim. doido, né? É. Talvez assim, o que me traz essa tranquilidade é o Kung Fu, né? O 21. Eu falei, ok, aconteceu um problema, o que que dá pra fazer? O que que eu posso fazer? Qual que é a forma mais eficiente, né? Porque o 21 ele é direto, né? Não fica assim, qual que é o menor caminho entre dois pontos? É a linha reta, então pan. Né? Então eu trago muito isso do 21 para o meu trabalho, né? Assim, a filosofia, né, de resiliência, se adaptar, né, entender que tombos acontecem, uma hora você vai cair, ninguém é supremo 100% do tempo, né, mas o que você faz com essa queda, né? Então isso o 21 ele me ensinou bastante, né, a relaxar. Mas talvez assim, mais o treino, né? Porque, cara, eu vou falar um negócio, pra você aprender o 21, você precisa ter uma resiliência mental muito grande. Você Não tem é que saber fácil. relaxar. Que eu lembro que no começo eu falava, eu nunca vou esquecer dessa frase, eu estava muito encafifado que eu não conseguia fazer um exercício. E aí eu falei, que foi desabafar com você falou assim, Vitor, não consigo, eu tô pensando, eu dobrei. Aí você falou que, cara, relaxa, o treino tem que ser divertido e se desse jeito você não vai aprender nada. Aí você contou aquela história que você tinha que treinar, aí você ia treinar de madrugada, e ficava no John, dormia no Mocum, e aí não saía nada. Não aprendi nada. É. Então, às vezes, assim, isso me lidou. Aprendi a lidar com isso, né? Tá, não tá saindo nada? Ok, então, talvez, às vezes, para avançar, você tem que retroceder um pouquinho. Então, calma, respira, né? No momento Apropriado, adequado, né? vai. Exatamente. Eu lembrei do negócio que a gente estava tentando lembrar do que eu te falei ali, que você falou para os alunos. Foi que eu falei para você que o papel do professor não é ensinar, é Ah, propiciar o ambiente para o cara aprender. Quem aprende é ele, você só dá os estímulos, né? sim, E não tem como você pegar e falar assim, ó, tudo que eu falar vai ficar na sua cabeça. Então, o papel do professor, na minha visão, né, não é ensinar, é dar os estímulos para o aluno aprender, é dar conteúdo, é tentar auxiliar ele naquela jornada. Não tem como você sim. ensinar, né, aquela matéria. Você vai dando os estímulos. O cara tem que chegar lá e pensa o seguinte, você acha que numa hora de aula ali, você vai aprender alguma coisa? Você vai aprender, na verdade, o caminho de como fazer aquilo ali, mas se você não pegar e fazer de fato,
Você não vai aprender. Eu lembro que você falou isso para algum aluno aí, o cara, pô, Foi. nunca fala meu nome para esses caras aí. Você fala, você, reprovei por sua causa. Mas tem uma teoria educacional que diz que o professor ele é um mediador mesmo, né? Mas assim, eu citei o seu nome, né? Nem sei quem que é esse cara, né? Assim, meus amigos, depois que eu comentei esse caso para eles, falaram, ah, não, mas tem uma teoria da educação que ele fala que o professor ele é mediador. Você media o conhecimento, né? Mas assim, as pessoas elas precisam de um ícone, né? Não, eu vou colar, é aquele negócio, ó, o Vitor é bom. Então eu vou ser aluno dele e eu vou ser bom também. Né? E se o cara não treina, mas cara, que milagre você vai fazer, Não né? adianta você dar os melhores estímulos, né? Mas assim, se você der os estímulos errados, você vai prejudicar o cara. Mas se você der os estímulos certos, você vai estar ajudando ele. Mas de Sim. em qualquer um dos cenários, se ele não estudar, se ele não praticar, se ele não pensar sobre aquilo, ele não vai conseguir nada. Você pode dar os melhores estímulos. Então, se você tem um professor bom ou ruim, e você é um cara que não faz nada, de qualquer forma você vai colher nada. Né? Sim, exatamente. Você tem que propiciar, eu sempre faço isso com os alunos, assim, eles têm que ir atrás das próprias experiências, das próprias concepções, né? E hoje tem muito, não sei, se você percebeu isso nas aulas de Wing Chun que você dá, é assim, ó, um golpe é assim. E o cara ele vai replicar isso sempre, ele não vai se questionar por quê, né? Tanto que aquela história, né, da guarda do Wing Chun, a clássica, né? O cara junta a mão, né? Esse é o E intro. todo mundo reproduz, né? E aí eu estava comentando com um aluno, eu tava, um ex-aluno de mestrado, né? Ele, não sei o que, o Wing Chun, ele fez assim, né? O Wing Chun, né? Eu falei, então, cara, essa guarda, ela tem um sentido pedagógico para os níveis iniciais. Eu expliquei para ele, né? E aí ele falou assim para mim no final, nossa, cara, eu fui enganado minha vida inteira, né? Que eu fui explicar o sentido. E eu falei assim, cara, você você fez o seu mestrado, você tem que começar a questionar. Não é assim, questionar tudo irracionalmente, mas tem que buscar um sentido, uma lógica. Tá, a guarda é assim, mas será que isso é bom? Por que que ela é assim? Tanto que eu falo isso para os alunos, né? Que eu até achei engraçado. Eu falo assim, a teoria é assim, assim, assado. Eu jogo as hipóteses, né? Porque assim, a química é uma ciência muito abstrata. Você não enxerga átomo, não enxerga reação, né? Então eu falo, isso pode estar acontecendo assim ou assado, né? Qual vocês acham que é? É porque não dá para ver. Aí, claro, todo mundo chutou certo. É assim. Eu falei, mas por que é assim? Porque está escrito no livro. Eu falei, mas só por isso? Porque alguém falou, então tá certo. Aí eu falei, eu sempre brinco, né? Eu falei, então cada um, professor Elias, tá falando para cada um de vocês me dá R$ 100. Aí todo mundo dá risada. Eu falei, agora vocês questionam por quê, né? Exatamente. Não quer pensar, né? É uma preguiça, né? De alguma Exato. forma. Né? Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, né? Assim, ok. As pessoas, elas querem reproduzir, querem uma fórmula pronta hoje em dia, né? Receita de bolo, né? Então o Vitor falou que é assim, então é imutável. Não é assim que funciona, né? Tem um sentido. Eu sempre vou dar um soco assim, né? Igual eu lembro que as primeiras aulas, né? Falar, o soco do 21 é assim. Aí você comentou, falou, não, agora nesse momento é, mas depois não vai ser. Né? Pedagogicamente, para você aprender tal conceito, você vai fazer assim. Né? Mas assim, eu acho que as pessoas elas não gostam muito de mudança, sabe? É um jeito, né? Eles querem um jeito. Exatamente. Então, eu acho que são os momentos apropriados, né, para cada coisa. Sim, Eu acho que você colocou muito bem. Num momento pedagógico, a gente vai tratar dessa forma, né? Num momento um pouco mais avançado, acho que no momento inicial de acho que qualquer coisa que você está aprendendo, você tem que ter uma obsessão pelo pedagógico, né? sim, Porque aquilo ali é o que vai te dar estrutura. Mas eu acho que você tem que passar pelos processos. Não dá para você achar que aquela estrutura inicial ela é tudo, né? Tudo se baseia nela. Não, ela é para você ter alguma informação. Depois você sim, começar a pensar, você começar a desenvolver. Eu acho que tudo tem o seu momento, né? E sim. eu acho que o professor, ele não pode ser um cara totalmente anarquista
né? Que ele, né, até me desculpa o termo, mas assim, dele sair fazendo as coisas sem estrutura alguma, né? Foi isso que eu quis dizer. Ou ele um cara extremamente pedagógico que ele nunca vai deixar o cara pensar, né? Sim, sim. É, eu acho que um bom professor é aquele que sabe os momentos, né? E eu acho que o Wing Chun, ou não sei se o Kung Fu, de uma forma geral, ele tem esses momentos, né, bem definidos, né? Que você sempre fala do Sao Lei, né? A fase super estruturada, a fase um pouco mais livre e a fase totalmente livre, né? E eu acho que toda arte marcial deve ter isso, mas talvez nem todos tenham pegado esse conceito, né? Por exemplo, eu sempre achei que o karatê ele fosse uma coisa totalmente oposta ao 21, né? Assim, porque os conceitos são diferentes, tal, né? Uhum. Que o karatê eu sempre aprendi, né? Que você socava assim, girando o quadril, né? O 21 usa as mãos um pouco mais próximas até um certo momento, né? Usa as duas, né? E eu fui conversar com um cara do karatê, ele estudou com o pessoal do Japão, e ele fez umas demonstrações, e aí eu comentei, uai, mas karatê, ele falou, ah, Wing Chun, Tisao, né? Queria treinar um dia. Aí eu comentei, ah, talvez para você não vale a pena, né? Que os conceitos são muito diferentes, né? Eu falei dos conceitos do Wing Chun. Eu falei, ah, então, o karatê também. Aí eu falei, como assim? O karatê não é essa estrutura de marcha? Aí ele virou para mim, pedagogicamente é. Depois não. Aí eu fiquei assim, não, como assim, né? Eu falei, ah, não, então, o pessoal no Japão não treina assim, né? No estilo que eu fui lá e tal. Então, assim, né, eu acho que é o que você sempre falou pra mim, né? Um momento, assim, com treino e suas altas descobertas, né? Se você for inteligente, você vai chegar lá num momento eficiente, né? E não necessariamente numa fórmula pronta, porque cada um tem seu corpo, né? Cada um tem sua estrutura Sim. física, né? Então cada um vai achar só simplesmente a sua resposta. Né? Igual o que o pessoal fala do karatê, né? Tá, o karatê foi feito pelos japoneses. O japonês é baixinho. O japonês não tem uma estrutura muscular muito forte, né? Como é que um cara, sei lá, um europeu altão vai adaptar isso? Porque o karatê do Japão não vai funcionar para ele, vai ter que achar adaptações. Mas ele tem que conhecer o básico, né? A estrutura básica para poder fazer Poder adaptações para praticar, né? ele, né? Sim, sim. Exatamente. Essa questão, cara, do, do treinamento e do desenvolvimento, ela é muito interessante. Eu lembro de várias conversas, né, que eu tive com o Kanashiro ali, de treinos que a gente fez. E, e assim, era tudo muito parecido. Eu acho que quando você chega num nível avançado de uma arte marcial, a conversa ela deixa de ser de estilo e técnica e ela é muito mais objetiva, ela é muito mais sobre a eficiência, né? Então, Sim, assim, é muito mais conceitual, né? Para quem não está nesse momento, a conversa ela fica realmente muito abstrata. E eu achava muito parecido, né? Pra você ver. Cheguei na faixa preta, né, no Karatê, e eu não tinha essa visão na época que eu treinava. Fui ter essa visão, né, muitos anos depois, ali, muitos anos de sim. prática no Wing Chun. E conversando com o Kanashiro, cheguei numa conclusão, né? Até falei para ele na hora, eu falei, cara, eu não aprendi Karatê, então. Eu não sei, eu não tenho ideia. Porque eu aprendi o quê? Eu aprendi a parte esportiva ali, né? Eu aprendi só a Uhum. fazer pontos. Uma coisa eu nunca tinha explorado, eu não tive estímulo para explorar nada além. E conversando com ele, o que, que eu percebo? Que a questão é o treinamento e a visão do cara. Né? Então, Sim, assim, o sim, cara tem sim. uma visão mais avançada do negócio que eu não tinha ideia na época, embora eu tivesse chegado num nível aparentemente avançado, né? Então, assim, você vê que no fim das contas, o que importa é a eficiência do negócio. Sim. Tanto, não só técnica, né? Mas a eficiência de como que você extrai aquelas coisas para a vida, igual você mencionou também, né? É, você tem que sempre aplicar, né? O que você aprende ali na academia é só um conceito, né? Marcialmente falando, né? Eu acho que tem um conceito muito claro, né? Isso aí é do folclore, né? Eu vi isso no Street Fighter. Tem tipo uma série que chama Street Fighter, acho que é Assassin's Fist, um negócio assim. E aí tem pelo que eu entendi, tem da cultura antiga, o pessoal completava o treino dele, né? Tinha todo o pedagógico. Aí o mestre chegava, isso é verdade, né? Que eu fiz uma pesquisa depois e falou assim, ó, sai por aí pra lutar, né? Que ele chamava de Musha Shugyo, né?
é treino de viagem. Ou seja, sai por aí e luta com quem você puder, né? Dizem que durante o treinamento, antigamente não tinha muito essa né, de competição, né? Então diz que os mestres de karatê levavam o discípulo lá para o prostíbulo, né? Por quê? Porque no prostíbulo o pessoal tava bêbado e tava louco para brigar, né? Jogava o discípulo lá e falou, se vira. Né? Então, ou seja, né, o cara tem um pedagógico, mas como você usa isso para esse pedagógico em situações adversas? Né? Porque você só consegue desenvolver o seu quando você põe em prática, né? Mas assim, se você tem amigos de outras artes marciais, é aí que é importante, né? Você testar outras realidades, isso é bom. Né? Mas assim, eu posso pegar, por exemplo, eu sou professor de 21, então eu vou sair em todas as academias, vou sair lutando com os outros. Tem nada a Né? Isso ver, hoje eu né? não posso fazer isso, né? Ou eu pego e limito, assim, agora, extrapolando isso para fora da arte marcial. Então o meu 21 ele vai ficar só no momento da academia. Todos os conceitos, então assim, fora da academia eu vou esquecer do 21. Então eu não É. vou conseguir trazer ele para minha vida. Eu tenho que aplicar o que eu aprendi lá dentro, fora, né? Mas o que que isso exige? O entendimento das técnicas, filosófico, é, A e vivência, conceitual, né? a vivência, né? E é até engraçado, né? Que eu entendo um pouco a questão da vida Kung Fu hoje, né? Porque é um negócio assim que muito do Kung Fu que eu tenho hoje não foi, eu não aprendi com as técnicas, eu aprendi vendo como é que você lida, vendo a sua postura frente às coisas, né? Então assim, você tá junto com o professor e ver como ele lida é importante também, porque eu trago isso pro meu marcial e pra minha vivência pessoal também, né? Como é que Isso você. fornece estímulos também. Sim, sim, sim. Então, Pois assim, é. é interessante, né? Mas, assim, você só consegue desenvolver algo treinando. Depois do pedagógico, você tem que testar. Tem que ter Né? experiência. Sim. A Por quê? experiência é Porque, fundamental, né? exatamente. Porque uma técnica, você não sabe se ela vai se adaptar bem ao seu corpo em diversas situações. Cada um tem um, né? Então é uma experiência Exatamente. muito pessoal. Né? A técnica e o treino básico ali, ele é para te dar uma informação para você ter uma experiência melhor, né? Para você Sim, pegar sim. você ter uma experiência melhor. E assim, chegando no final já do programa, foi muito bom, né? A gente e é tão, né, fica tão à vontade, né? A gente tem esse tipo de conversa Pois agora que é. a gente está distante aí muito pela internet, né? Sim, sim. E assim, eu faço uma pergunta, né? Não é bem uma pergunta, eu peço uma sugestão, né, para todos que fazem um programa, né? O que que você acha que uma boa escola de arte marcial deve ter, né? Quais os requisitos ali que você indicaria, né, para as pessoas que estão assistindo e gostariam de praticar uma arte marcial? Então, essa é uma pergunta muito, muito difícil de responder, né? Porque, assim, tem muito a ver com o que a pessoa que está buscando a arte marcial está procurando, né? Porque, assim, eu passei por várias artes marciais. Passei por academias que, assim, né, eu achava estranho, né? Hoje, com o advento da internet, ela ajuda bastante. Na minha época, não tinha, né? Então, assim, por exemplo, uma vez eu encontrei um cara, ensinava Kung Fu, ele falou assim, meu estilo é tal. Eu fui procurar na internet, não achei nada desse estilo, né? Suspeito. Isso hoje é suspeito. Em algum lugar do mundo teria que ter alguém falando sobre esse estilo, né? Então, assim, hoje em dia, primeira coisa, tem que tomar cuidado com o pessoal que, né, inventa da cabeça, né? Exatamente. Né? Por quê? Né? Não que seja ruim, né? Sim, às vezes o cara ele até tem alguma coisa interessante, né? Mas Só que é difícil avaliar, né? é difícil avaliar. E você não sabe se, por exemplo, todo o treino do 21 ele é feito de uma forma pedagógica para você não se machucar, né? Eu tenho lesões, assim, claro, né? Acho que quando eu treinava karatê, eu falo, não, vou treinar de um certo jeito, né? Minha idade eu não sou mais tão jovem, mas eu me lesionei por treino errado. Assim, vou fazer uma repetição de 100 socos no saco de pancada. Socando errado, eu lesionei meu ombro. Sinto até hoje, né? Não é uma lesão muito séria, mas incomoda. Incomoda um pouco, né?
Então, vai saber se esse cara, né, que inventou esse estilo, ele tem uma forma que é saudável para o seu corpo. Isso aí não dá para saber. Né? Então, primeira coisa, né, procedências. Né? De onde é que esse cara, né? Eu sempre pergunto sobre, eu vejo se a pessoa tem certificação, né? Porque pode ser que o cara, ele, até o estilo dele exista, mas eu não sei se o cara, ele foi habilitado a dar aula. Né? Então, assim, o cara é habilitado, às vezes o cara é um faixa branca ali, pegou alguma coisa que precisa dar aula. Perigoso. Né? Exatamente. Né? Mas o principal, eu acho, é o que cada um está buscando de uma forma sincera, né? E, assim, não existe uma fórmula certa em termos de artes marciais. Né? Assim, eu me dei muito bem com o Wing Chun, eu me dei bem com o Karatê, me dei bem com o Kung Fu. Mas tem gente que não gosta. Né? Tem gente que fala, ah, nossa, eu gosto do Jiu-Jitsu, ok. Mas essa academia, ela tem um instrutor que ele está habilitado, tem sentido nas coisas que ele fala, né? Como foi dito antes, como é que é o tratamento dele com os alunos? Né? Isso é muito importante. Eu ouvi falar muito do Muay Thai, por exemplo, né? O Muay Thai ele surgiu numa época, eu sei que veio um monte de gente, assim, eu sou bem antigo na cidade onde eu moro, que o cara surgiu do nada, assim, não tinha esse negócio de certificação, não tinha internet, então não dava para saber. Né? Aí tem um cara que ele passou um calejamento, né? Ele pegava aquela garrafa PET, né, com um cabo de vassoura para calejar a canela, né? Fraturou a canela de um aluno, né? Quebrou, Cara, né? E aí, né? uff, quem Ou que se mesmo, responsabiliza, né? quem se responsabiliza, né? Então, assim, eu acho que parte do aluno você também vê um sentido ali dentro, né? Você tem que ser esperto. O cara ele chega e fala, ó, pula aí uma pirueta aí, do nada, sem nenhum alongamento. Pô, suspeito, né? Então, assim, tem muito feeling, né? Como é que o professor trata os outros alunos é um negócio difícil. Você tem que olhar, tem que observar tudo, né? Se Tem que faz testar, né? Ir sentido. lá, É, conhecer. exatamente. Agora, minha experiência, por que que eu fiquei no 21? Porque você me apresentou um sistema marcial eficiente. Né? Eu fui lá, aí você, né, me dominou ali, fez a demonstração. Eu senti que você era de confiança, era um cara sério. Vi os outros alunos, vi os exercícios. Né? Você já me explicou das suas certificações e tal. Ok, é uma boa academia, né? Mas é difícil, é sempre aquela história, né? Vá, faça uma aula, sinta como é que é o ambiente, né? Tem que ser um ambiente confortável, né? São muitos fatores para controlarem, né? Mas eu acho que basicamente isso, né? Hoje com a internet ajuda bastante, né? Ah, sem dúvida. E essa questão da certificação facilita bastante, né? Você conhecer a Sim. procedência. Não que isso garanta, né? Tem muita É, gente aí com certificação sem qualidade alguma, né? Muita escola aí que não é, tem nenhuma estrutura, né? Então a sim, certificação, não, ainda assim, né? A certificação não é tudo, né? Mas é um norte, né? Do que a pessoa. Eu sim, acho que sim. você ir lá, experimentar e sentir, né? E ver a proposta, né? Não é só o cara falar, porque ele vai falar, né? Tudo ali para te convencer. Mas é o cara simplesmente ele não é só faço o que eu digo, né? E não faço o que eu faço, né? É o cara É, dá o exemplo, sim, né? O cara dá o exemplo, você vê que o cara, né, de fato ele vivencia aquilo ali que ele faz e o sim, cara sim, sim. ele ensina pelo exemplo, eu acho que isso é fundamental, né, na minha É, visão. é, na minha tem isso, claro, hoje em dia qualquer um pode fazer um certificado, né? Mas assim, o nome que está no certificado, ele tem, Né? tem que estar em algum lugar, né? Tem que Ajuda tem que ter algum bastante. valor, né? Das minhas experiências de escolas que eu achei suspeitas, também a estrutura da aula você pega. Dá para você Sim. pegar, né? Porque assim, a experiência que eu tive, o cara, vamos fazer um soco assim. Ah, faz assim. Aí eu perguntava, mas por que o soco é assim? Ah, porque a gente faz assim. Agora a gente vai treinar chute. E assim, ele fica É assim, desse não era jeito, totalmente desestruturado, né? Ah, agora a gente vai treinar cambalhota. Eu falei, mas que qual que é a isso, lógica, né? cara? Do soco foi para chute, cambalhota. E aí Tem eu estrutura gosto, nenhuma. eu sempre pergunto bastante, né? Eu falo, mas e aí, onde é que você aprendeu, né? Aí o cara, não, aprendi com meu mestre, ele mora não sei aonde e tal. Ou seja, né?
Não, mas qual é o nome do seu mestre, né? Pô, não Não, lembro. depois eu te falo, né? Ele era um Tem de cara que, tudo, né? né? Tem que tomar cuidado com as histórias suspeitas, né? Porque hoje em dia é menos, né? Antigamente era mais fácil, porque você não tinha onde procurar, né? Por exemplo, eu sou discípulo do mestre fulano, ele veio da China e aí, né? Como é que você ia saber, né? Ele Exatamente. veio da China e ele, sei lá, mora ali na esquina, morava lá num templo, tem um templo budista em Araraquara, né? O cara podia falar, ó, Legal. ele mora no templo e ele me ensinou, mas só ensinou a mim, hein? Mas Então, ninguém sabe. né? Aí, mas hoje em dia você pode perguntar, mas ele tem Instagram, né? Ele tem Facebook, né? Nada. É, Ele é onipresente, mas ele tá aqui também, você não sabe. é difícil, hoje em dia é difícil. Hoje em dia, né? Hoje tá mais fácil, porque tem internet, né? Mas antigamente era muito complicado. É tanto Tal. que é Virando um aquela negócio questão de engraçado. catequismo, né? Sim, sim, sim. O estilo Fei Rock Pie, ele não tem fora do Brasil, eu acho, né? Ah, Porque é? pelo que eu estava olhando, o cara que ele veio da China, ele era mestre de Hungar e outras coisas, ele juntou, né? Então tinha uma forma lá, um Taolu, que ele não era do Hungar. Tem uma forma que era do Hungar, que era o... Nossa, qual que era o nome? Furrock, eu acho, né? Que é Garça e o Tigre. Esse é do Hungar. Mas tinha uma outra forma que eu fui pesquisar depois, é de outro estilo, né? Então, assim, eu não sei, assim, tinha lógica lá marcial, mas assim, ele não tinha fora do país, né? Então o cara Uhum. veio. Agora, isso, eu estava conversando com uma colega que ela foi secretária da Federação Brasileira de Kung Fu, né? Que acho que por isso que hoje em dia o pessoal é muito dentro da federação, porque ela falava, olha, tem um monte de gente que inventa uns estilos. Só que para filiar a Federação Brasileira de Kung Fu, você tinha que apresentar uma árvore genealógica. Ó, você aprendeu com quem, né? Ah, Discípulo isso de é quem, né? interessante, né? Garante alguma É, estrutura, né? sim, sim, sim. E ela falava, ó, tem muita gente que inventava uns negócios aí, né? Aprendia em livrinho e saía ensinando, né? Então, assim, e eu acho que hoje, eu não sei se o Fei Rock Pai ele seria aceito, né? Ele já está na federação, claro, é um estilo, né? Por quê, né? Talvez sim, talvez não, né? Porque o Lope ele tinha um mestre, né? E ele ensinou, né? Os outros, né? Então tá na federação, é um estilo aceito, né? Mas ele criou, eu acho, não tenho certeza, ele criou o estilo aqui no Brasil. Até onde me contaram quando eu Uhum. praticava, né? Sim. Então, Ah, assim, né, é um estilo legítimo? É. Ele é legítimo, né? Mas tem que uhum. tomar. Mas segundo a minha amiga falou assim, ó, tem que tomar cuidado hoje em dia, né? Tem muita gente que inventa o estilo do nada e é isso aí, né? Sempre, né? Tem que tomar cuidado. Ah, muito bom. Então, foi Isso aí. ótimo o bate-papo, né? Aprendemos muito aqui, muitas histórias legais, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Foi um prazer, né? É uma honra você estar aqui participando do programa. É isso, Vitor. A honra é toda minha, uma satisfação. O problema é que acho que eu falo demais, né? Talvez a Não, gente foi tenha que falar ótimo. do tempo, né? Mas eu que agradeço o convite e foi muito bom participar, né? E é isso aí. Ótimo. Isso aí, galera. Toda semana um episódio novo, né? Um professor novo, um praticante novo, para a gente poder estar aqui acompanhando as experiências aqui de cada um. Beleza? Então valeu, Elias. Obrigado.